Aleluia. Amém. A Bíblia diz que quando todo o povo de Israel saiu ali do Egito, no primeiro grande problema que enfrentaram, Deus deu a ordem embaixo. Enquanto o irmão Nilson dava o teu testemunho, eu disse: Senhor, obrigado por fazer parte de uma família, mesmo longe dos teões, mesmo longe de pregadores famosos, longe de grandes homens que têm nome no meio evangélico e mundial. Tu usas um homem tão simples. Aleluia. Uma palavra tão pura, sem eloquência, sem título de teologia, sem nada de status, para pregar. Eu disse: eu estou pequeno. O irmão Nilson já pregou nessa noite aqui. Aleluia. O irmão Nilson já trouxe a palavra que Deus queria que você ouvisse até agora. Você que está ligado com o Espírito Santo aí, você já ouviu Deus falar. Tenho certeza disso. Tão simples a maneira de dizer. Talvez nós, das nossas rodas de pizza, poderíamos até rir da maneira dele falar, de outros falarem, não por menosprezo, mas os homens que chegam e dizem: passar a lei do crente é tão bom. Nós poderíamos abrir esse microfone agora, pastor, e deixar facultativo ou facultar a palavra para aqueles que podem dizer: depois eu passei para a lei dos crentes, e é muito. Depois que eu deixei o velho homem e passei a acreditar em um único Deus vivo, verdadeiro. Ontem se comemorou 170 anos de um homem morto. Milhares e milhares de pessoas festejaram, cultuaram, louvaram, idolatraram um homem morto. E a música que saía na televisão era: olha lá no alto do morro. Ele está vivo, ele não está morto. E naquele instante, eu ouvindo aquilo, eu disse assim: meu Deus, o único que morreu e está vivo é Jesus. Aleluia! O Jesus que deixou nessa noite para trazer a você essa mensagem tão pura, essa mensagem tão verdadeira, essa mensagem tão simples, mas como uma espada de duplo gume que entra, que penetra e faz separação. Aleluia, Deus! Oh, coisa linda é um homem dizer: levanta a tua mão, entrega, vem. Eu poderia nessa noite começar a falar da Dilma, do avião que está desaparecido. Eu poderia aqui tocar em vários assuntos, menos na palavra, porque está facultada a palavra a mim. Foi repassado o microfone nessa noite a mim. Mas o Senhor nos escolheu para você entender, para nós entendermos aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Feche seus olhos. Fala comigo. Fala comigo. Quero ouvir a tua voz.
Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito de Deus, queremos te dar agora, nesse exato momento, aquilo que durante esse dia nós louvamos ao Senhor. Minutos de adoração, minutos de reflexão, minutos de uma pura comunhão. O dia a dia, Senhor, hoje foi feriado e muitos aproveitaram para mudar a casa em ordem, muitos aproveitaram para mudar o dia em ordem, muitos aproveitaram para se divertir, para descansar. E eu não sei, Senhor, mas Tu sabes quantos de nós aqui neste dia não demos tempo a Ti. E obrigado por escolher essa noite na Tua casa de oração, para nós rendermos tudo a Ti, Deus, rendermos tudo a Ti, Espírito Santo. Perdoa-nos por entristecer-te. Todas as coisas são Tuas. Fala conosco nessa noite mais, queremos mais, bem mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Igreja do Senhor. Domingo, quando o pastor relatou a escala, ele colocou para trazer a palavra. Sempre que eu saio na escala como ministro, como pregador do Evangelho, como para trazer uma mensagem, até hoje ainda dói a barriga. Até hoje vem aquele frio, aquele medo. E eu falo, Senhor, eu nunca falo de mim, mas que eu seja só instrumento de Deus. E Deus ali, quando terminou o culto, Deus já me deu a palavra para essa noite. E eu glorifico a Deus. Eu fico buscando, meditando, atrás de palavras que o Senhor possa trazer também na noite. E Deus disse, é essa que eu te dei. E quando eu cheguei, eu já preciso dizer o quanto eu sou chorão. E só em pegar o folheto, Deus confirmou no jornalzinho informativo da Presbiteriana Renovada em Iguatu. Para você entender um pouco daquilo que vamos meditar em alguns instantes, eu quero começar, antes de ler mesmo a palavra, de tudo aquilo que a gente já falou, com uma frase que confirmou a palavra nessa noite. Está escrita no informativo, que diz: sei que porque a igreja tem pouca influência no mundo hoje, é porque o mundo tem muita influência na igreja. Essa frase é de Charles Spurgeon, não é isso? Sei porque a igreja tem pouca influência no mundo hoje, é porque o mundo tem muita influência na igreja. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo ao 1 Coríntios, capítulo 6. Meu Deus, como é maravilhoso. Meu Deus, como fala a tua igreja, aleluia. Glória a Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tem alguma tradução diferente aí? Leia, por favor. Mas tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. amém? Outra. Tem outra?
das mais atualizadas. Tem alguma Bíblia? Amém? Amém. Pode sentar. Igreja do Senhor. Todos sabem que nos últimos meses nós temos nos ausentado bastante da igreja. Chegou uma jovem criança, irmão Simão, chegou para mim, pastor, uma criança aqui da igreja, chegou para mim e disse assim: Paulo, você não é mais crente, não? Rapidamente eu fiz um backup assim, naquele instante, o que eu tinha feito? Meu Deus, o que foi que eu fiz para essa criança já ter esse argumento de mim colocar na parede e perguntar se eu não sou crente mais? Eu disse: querida, eu sou crente, graças a Deus. Aí ela disse: mas eu não vejo mais você na igreja. E eu me lembro de uma frase que eu vi numa fábrica lá em Pixiramumbim, e era estampada bem na parede, que dizia assim: nunca falte no seu emprego. Poderão saber que você não faz falta. Nunca falte no seu emprego e poderão saber que você não faz falta. E aquilo para mim no instante foi impactante, irmãs e irmãos, porque aquela criança, ao não me ver na igreja, ela veio argumentar: você não é mais crente, não? Eu disse: sou. Eu fui explicar para aquela criança: é porque eu estou viajando muito, estou fazendo um curso, e nós já tínhamos conversado com o pastor, e nós tínhamos colocado diante do Senhor que a respeito desse curso que eu fiz lá no quartel, eu iria ter a oportunidade de ter toda a noite livre. Eu agora, glória ao Senhor dos Exércitos, eu trabalho de manhã e à tarde, de segunda a sexta, e toda noite eu estou em casa, toda noite eu estarei no mundo, toda noite eu estarei, fim de semana eu estarei de folga, para a glória do meu filho, porque como bem disse o irmão Nilson, ele cuida de nós, ele sabe o que faz, ele sabe e atende nosso clamor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quando o irmão Nilson estava falando sobre alguém ter colocado ele na justiça, ter botado o advogado para resolver o problema, ele disse: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Eita Deus! E eu lembrava, porque o Espírito Santo já dizia: dentro do que tu vai falar nessa noite, diz, ele poderia ter resolvido de outra maneira. Era lícito dele chegar lá, esbravejar, brigar, quem sabe até não lícito, matar, brigar, mas não convém, porque a fé, a esperança está enraizada naquele que resolve. E é muito gratificante quando eu comecei a falar nessa noite. Quando aquele povo passou no mar, a pé enxuto, quando o Sueli estava adorando, eu vi o irmão e os irmãos de pé, pulando, se alegrando. Eu me lembrei de Miriam. Ela pegou aquele pandeiro. E Sueli, eu confesso que quando eu estava cantando, deu vontade de sair. Dando glória, dizendo como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são favoráveis, mas eu não deixarei de ser dominado por elas. Essas viagens, irmãos, tudo que eu vi nesses últimos 2 meses, me levaram a muitas reflexões, me levaram a muito crescimento espiritual. Porque você, nós, a igreja, ela faz parte, querendo ou não, de uma cúpula. Nós estamos de segunda a domingo, 3, 4 vezes por semana, vindo à casa do Senhor, saímos daqui, vamos para casa, muitas vezes vamos dormir, oramos, lemos a palavra, e querendo ou não, o crente passa a ser um pouco alheio ao mundo, o crente passa a ser um pouco distanciado de tudo aquilo que está acontecendo.
Hoje pela manhã eu tive uma conversa com uma viúva de pastor. E eu conversando com ela, Paulo, eu disse assim: irmã, como é que está a sua vida? Muito bem. Ela tem 3 filhos. Um de 9, um de 6 e um de 9 meses. Viúva. E eu disse: irmão, que é igreja? Irmã Daniela, tem feito por você? O que a igreja tem feito pela irmã, pelos seus filhos e pela sua família? Ela disse: Paulo, na doença do meu marido, a igreja me ajudou muito. Na doença do meu marido, a igreja se desdobrou em todos os sentidos, até a hora de colocá-la no caixão. Me ajudou no enterro, me ajudou em tudo. Aí eu disse: sim, amada. E hoje? Ela disse: hoje? Teu marido, você ficou com alguma pensão? Não. Aquilo me doeu tanto, igreja. O próprio irmão Wagner leu aqui com relação ao dízimo e ofertas: tirai os dízimos, trazei, separai para os levitas, para as viúvas, os órfãos. Pastor Hilton, nessa semana nós conversando, ele disse: Paulo está ardendo demais no meu coração. Nós saímos das 4 paredes, criarmos uma ação social. Nós temos que fazer algo. Como a irmã Daniela já trouxe o projeto. Nós temos que sair, porque, irmãos, quando nós enxergamos o que está passando da esquina para lá, nós abrimos a mente, não para se contaminar com o que está no mundo. Porque todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Nessa noite Deus trouxe cada um de nós aqui para nós entendermos que eu estou no mundo, mas não sou dele. Nós, a igreja, não é uma cúpula a qual nós nos protegemos. Pera, o diabo está me atacando, o diabo está com muitas flechas, o diabo está, então eu vou para a igreja porque dessa porta para cá foi botado no óleo, daquela porta para cá foi botado no óleo. Então tem uma barreira de proteção, e lá fora, quando eu estou lá fora, pode acontecer coisas que uma criança vem dizer: não faz frente não. Esses dias, o mundo tem invadido a igreja de uma forma tão grande. O mundo tem entrado tão pesado nas igrejas que você vê rave gospel, arraial gospel, são coisas que querem atrair o jovem, querem atrair a sociedade para dentro da igreja. Olha, a Luciana, minha esposa, hoje contando um testemunho de uma mulher que chegou e foi dar uma oferta de R$100 e o pastor não aceitou em uma determinada igreja. Não, porque só 7.000 para lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quando Deus tratou esse texto no meu coração, eu me lembrei de Eva. Eva todo dia olhava para aquela fruta e dizia: tudo é bom, aqui tudo é meu. Não é aquilo. Só não é aquele. Só não é aquele. E Deus diz: tudo aqui é lícito, mas comer daquele não convém. E nós temos muitas vezes fugido, aproveitado situações. Igreja, eu não preciso dizer que quando a pregação vem para a casa do Pai, ela primeiro passa pelo mensageiro. E Deus cobrou muito de mim esses dias. Deus está cobrando muito de mim esses dias. Eu disse: Senhor, é esta a palavra? É esta a palavra. Paulo fala porque você está vivenciando coisas que você não esperava depois dessa idade. Coisas que o mundo tem influenciado na nossa vida, na nossa caminhada. Coisas que o mundo tem influenciado no nosso dia a dia diante do Deus vivo de Israel. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para você orar. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. O Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama.
te ama como Ele. Poderá uma mãe abandonar o filho a quem amamenta? Isaías diz: todavia, mesmo que ela te abandone, eu, Senhor, tenho escrito na palma da minha mão o teu nome. Não te deixo, não te abandono. Jamais te deixarei. Filho meu, filha minha, aquilo que tu tens feito, aquilo que tu tens pensado, aquilo que tem agido na tua vida em momentos difíceis, sou eu que permito, porque todas as coisas estão na vontade ou na permissão do nosso Deus. Aleluia. Cabe a nós é entender, aprender e não fazer mais. Cabe a nós é entender, aprender e não passar por essa situação. Nós somos como meninos, levados muitas vezes por ventos de doutrina. Na igreja fulana de tal, semana que vem tem oração de cura. Quer ser curado? Pode até lhe chocar. Mas para você ser curado, você não precisa vir para a igreja para oração de cura. Para você ser curado, você precisa crer no Deus que cura. E simplesmente você, com essa fé, gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia não diz que ele teve ao tempo. Ele teve onde Jesus estava. Agora, se nós temos vivido uma vida de crente com Jesus só aqui na igreja, nós iremos sempre vir buscar aqui. Eu costumo dizer isso quando você está esperando algo dos correios. Você compra algo na internet, qual é o endereço que você coloca? Hein? É na sua casa. Se você colocar o endereço da igreja, você quer dizer que é o pastor, naquele moleque assim, não é pastor. Entenda, eu não estou aqui fazendo uma analogia que a igreja não tem que existir, que congregar não existe, pelo contrário, eu só quero colocar para você nessa noite que as bênçãos do Senhor te seguirão aonde nós andarmos. O Jesus que habita aqui nessa igreja, ele está aqui porque é causa de oração, ele está na sua casa e principalmente ele está dentro de mim, dentro de você, para agir aonde nós estivermos. Todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo me convém. Esse texto, dentro de um contexto geral, o livro de Coríntios fala sobre a imoralidade sexual. É um texto, Simão, e é um contexto, é um assunto que a igreja, por muitos e muitos anos, não quis comentar. Muitos e muitos anos não quis argumentar, não tinha estudo, não tinha nada, porque encobria. Não, falar de sexo no culto, jamais. Falar de sexualidade na igreja, isso não é de Deus não, porque o sexo é do diabo. Crescemos e muitas vezes nas igrejas assim. Não é isso. Irmãos, aprendam, pelo amor de Deus. O diabo não tem nada. Nada, nem a chave na casa dele ele tem mais. Sabe quando é que o diabo tem alguma coisa? Quando você dá a ele. Quando nós damos a ele alguma coisa, ele fala assim: opa, ganhei uma coisa, ganhei agora. Você toma, leva a malvada e vem dar uma glória a Deus. É difícil. É demagogia isso? Pode até parecer. Mas você diz: é pedra do Satanás. O diabo diz: você ganhou pedra. Eu não tenho pedra. Para quem não tem a chave da casa ganhar uma pedra, tem muita coisa. Porque nós estamos muitas vezes dando glória ao diabo e deixando de dar glória a Deus. Essa luta que eu estou passando, diabo, safado, é do diabo. Fala, mas o diabo tem Deus. Aprende a dar glória a Deus. Senhor, essa luta está doendo, essa luta está pesando, mas ela não é do diabo, ela é tua, porque tu permite que eu passe por ela, porque amanhã eu vou colocar alguém no meu mundo e dizer: vem, meu
igreja é para isso. Aleluia! Igreja é para isso. Crente é para isso. Pedro, eu acho lindo quando Jesus, Pedro nega 3 vezes e depois Jesus, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama? Não, eu te amo. Jesus diz assim: pois vai, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta e cuida delas. Pedro via paz, eu rapacei por tudo e agora eu vou cuidar dos outros. Eu. Irmãos, na cultura normal, na natureza de cada um de nós, eu não sei cuidar nem dos meus. Eu creio, graça. Você pode olhar e dizer, rapaz, eu tenho que cuidar. Mas e agora? Faz! Como nós já conversamos, eu e o pastor, a gente aperreado assim, falando, fazendo teimosia. Foi eu que parei esse povo. Não, mas Deus te escolheu para que você passe por determinadas coisas, dando glória ao Senhor. A questão é que nós estamos deixando nos envolver com as coisas do mundo. Ontem, de novo, eu ouvi uma música. Fazia muito tempo que eu não ouvia. Ouvi, não que eu dei para ouvir, estava tocando na televisão. E a minha esposa, durante muitos anos, ela brigou comigo, brigava mesmo, na questão de ouvir música secular. Ouvir porcaria. Não, filha, isso não tira minha espiritualidade. Eu ouvi uma música ali, o Djavan, lindo. Aí, um certo dia, uma mulher fez uma música, lá da Bahia. Dizia assim a música: a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. E muitos cantavam, dançavam e até escutavam, e não entendiam que já era o diabo preparando aquela mulher que cantou aquela música. Como ela fez há meses atrás, para a televisão: eu sou lésbica, deixei meu marido e vou casar. Sabe por quê? Porque Daniela Mercury, naquele tempo, já 5 anos atrás, preparava a mente e o espírito daqueles que hoje, quando olhasse para ela, diziam: é normal. Porque ela cantava o diabo na boca dela já há 5 anos atrás. O canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade sou eu. E o povo normal achando que era lícito e que convinha. E não é. Costumo dizer o pastor, conversando as coisas, eu digo assim: o pastor, o diabo é uma organização desorganizada. E o diabo é o único guerreiro contra nós, e ele mesmo se mostra as armas. E o Espírito Santo nos revela para guerrear contra ele. Aí a outra simplesmente canta uma música: poeira, poeira, poeira. Quem já leu Ezequiel? Você é um anjo querubim que caiu do céu. Chegou no espaço, invadiu meu pilar, minha paixão verdadeira. Irmãos, o que eu quero colocar com isso é simplesmente números que passa assim, despercebido. Não, está tocando, deixa o menino, a menina assim está dançando, a criança está ouvindo isso aí, galinha pintadinha, não sei o quê, e está, não, isso aí é lícito, não tem problema, também que vem maldade tudo. Enquanto isso, o diabo tem preparado armadilhas e armadilhas para estar derrubando nós que somos eleitos de Deus. Irmãos, aquilo que tem ouvido, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos vivenciado dia a dia, influencia 100% na nossa caminhada com o Espírito Santo e com Deus. Eu só falo isso com propriedade, porque temos sido atacados constantemente. O pastor falando lá na entrevista dele no Ratinho, se falou em pornografia na televisão, se falou em pornografia na internet. E o pastor Cláudio Duarte foi muito feliz quando ele disse: o apelo
sexual é tão grande que você abre a Bíblia online. A Bíblia, você bota lá, Bíblia online. Vai abrir lá, Gênesis. Quando abrir Gênesis, abre na agenda americana uma mulher nua. Vai abrir outra janelinha, outra mulher nua. É para você tirar a atenção da Bíblia. É um investimento que Satanás, é um investimento que o mundo está fazendo para acabar com as igrejas. Eu repito, naquele sábado que eu passei naquele bar, até hoje meu coração sangra. E hoje mesmo à tarde eu estava orando e eu disse: Senhor, não para a vanglória minha, mas eu quero ver fechado, porque nós oramos com fé para fechar. Nós queremos ver os jovens aqui na igreja, que é o lugar de adoração. Aleluia. Igreja do Senhor. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Preste atenção, por favor. Escuta. Escuta. Glória a Deus. Deus diz para nós nessa noite: aquilo que você pensa não influenciar é o que está mais influenciando na sua queda. Aquilo que nós pensamos não influenciar é o que está influenciando para que amanhã o diabo venha se sentir vitorioso em nossas vidas. Eu falo isso diante do sangue de Jesus, dos ataques que estamos vivenciando diante. Dos homens, vocês mulheres, principalmente crentes, dia a dia, tem vindo coisas, Pai, para nos tirar, dizendo que é lícito, faça. Não deixemos, em nome de Jesus, não deixemos o mundo tomar conta da igreja, mas sejamos a igreja que vai tomar conta do mundo, que vai influenciar o mundo. Abra sua Bíblia, voltando um pouco em Romanos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12. Aleluia. Senhor dos exércitos, eu te amo. Eu clamo pelo teu perdão, pelas vezes que entristeço ao Espírito Santo, nos meus pensamentos, no meu olhar, no meu ouvir, no meu falar, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, amém? Amém. Todos abriram? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade. Amém? Feche seus olhos. Fique de pé. Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui está o povo que nessa noite declara que não somos conformados. Senhor, aqui está o povo que declara nessa noite que nós não somos conformados com tudo que é bom. Senhor, nós queremos te dizer e clamar a ti nessa noite: não aceita quando sai porventura de nossa boca: o mundo é assim mesmo, jaz no maligno. Sabemos que a tua palavra diz, mas isso não é motivo para o crente se acomodar e para o crente dizer: eu já tenho a salvação e o resto estranho. Não, tu tens levantado esta igreja, uma igreja de oração, Senhor. Tu tens levantado esta igreja, uma igreja compromissada com a tua palavra, Deus. Tu tens levantado aqui um povo, Senhor, que tem compromisso contigo, Deus. Um povo, Senhor, que mesmo nas fraquezas, mesmo nas tribulações, tem tido a oportunidade e usado a oportunidade para adorar, usado a oportunidade para pregar. Senhor, nessa noite, nós colocamos diante do teu altar as
Peça a Ele. Aleluia. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Encher o vaso é o que eu mais quero. Eu digo, por onde tenho andado, sempre estás por perto. Aleluia. Você nessa noite deseja um renovo, mas um renovo para não ser igual àquilo que você entrou aqui, mas para trazer o Evangelho, para viver o Evangelho verdadeiramente, para fazer a diferença onde nós andarmos. Aleluia. A começar em mim, Senhor, quebranta corações. Oh, Deus. Essa noite, Espírito Santo, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Eu clamo, renova-me, Senhor. Cante a glória a nós, vem adorar. Eu quero ser. Continue adorando ao Senhor essa noite, de olhos fechados. Oh, Senhor amado, nessa noite nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Aleluia. Pai amado, muito obrigado por esta palavra que vem de encontro ao nosso coração, à nossa vida, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, estar na tua presença e te adorar, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te louvar nesta hora e te adorar e dar o nosso melhor ao Senhor. Oh, louva ao Senhor e diga: sempre estás por perto. Aleluia. Enche o vaso. A igreja adora o Senhor nesta noite. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Mais uma vez eu clamo, renova-me, Senhor. Oh, Espírito Me Santo, acurar. Sabe o seu lugar nessa noite? É noite de coração. Glória a Deus. Nesse culto nós oramos por cada vida que vem. Amém? Então nós vamos nesse momento orar por você.